Amém. O amor está no ar, né? Essa semana vocês comemoraram o Dia dos Namorados, né? Cada país parece que tem uma data para isso, mas a verdade é que love is in the air, né? Everybody clap your hands. Uma semana tendo contato com americanos aqui, meu inglês melhorou muito, né? Então, o amor está no ar. Essa foi a semana do Dia dos Namorados, tempo que para os comprometidos é uma mistura de alegria, ansiedade, expectativa e, claro, de gastos com presentes. Eu vi fotos, gente preparando jantares assim, cinematográficos, até quase abriu o apetite, né? A galera, acho que era um pessoal que estava cantando hoje aqui, fizeram um jantar, uma coisa, um espetáculo, né? Para os solteiros, pode ser só mais uma semana normal, né? Ou até um tempo difícil, marcado por questionamentos, mas é um tempo econômico, você não gastou com nada, né? Bênção. Mas o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre os relacionamentos? Isso que eu quero analisar com vocês à luz de Gênesis 2, versículo 18. Quero só analisar um versículo com vocês. E eu não vou usar a versão da NAA, né? Eu me reservei o direito de usar a versão que eu gosto mais. Por que os caras foram mexer na NVI, né? Esse bando de teólogo que não tem o que fazer, não tem mulher bonita em casa para namorar e ficam inventando coisa. Ah, Jesus, queima esses teus servos. Enfim, vamos lá, antes que eu comece a pecar aqui, logo no início da mensagem. Gênesis 2,18 diz assim: o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Até aqui, amém. O Senhor Deus disse, Deus chega a uma conclusão, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos analisar o que é isso tudo aqui, à luz da palavra de Deus. Então, esse é o primeiro momento da criação, mesmo antes da queda, que Deus olha para uma situação e diz, cara, essa situação assim não é boa. Antes da queda, antes de acontecer a distorção no projeto inicial, Deus olha aquele que Ele criou, a sua imagem e semelhança, e afirma, cara, não é bom. A solidão para o homem não é bom. Isso não é legal. Deus deixa bem claro que não é bom que ninguém esteja só. Nessa revelação, nós encontramos a nossa primeira lição nesse texto. Deus nos criou para a comunhão. Se não é bom que o ser humano viva só, logo, Deus nos criou para a comunhão. Isso mesmo antes, quero frisar, antes da queda. Desde o princípio, Deus formou o ser humano para viver em relacionamento com Ele, mas para viver também um relacionamento de complementabilidade, de complementar o outro. A criatura nunca vai completar nada no seu Criador. Por melhor, mais encantador, inefável, indizível que seja o nosso relacionamento com o nosso Criador, eu e você não temos nada para contribuir, para trocar com o nosso Criador. É Ele quem nos fornece tudo. Nós prestamos glória, nós prestamos louvor, mas Ele precisa disso? Não. Nós é quem precisamos reconhecer o seu amor, a sua graça, a sua justiça, mas Ele não precisa da gente para nada. A Trindade se basta em relacionamento. Deus olha para o homem, a sua imagem e semelhança, e entende. Ele vai ter um relacionamento íntimo com a gente, com a Trindade, mas ele precisa também ter um relacionamento onde ele complete uma outra pessoa, onde ele seja também completado por uma outra pessoa. Então não é bom que o homem viva só num relacionamento com a gente. Ele precisa ter um relacionamento onde ele possa trocar isso com outras pessoas, com outras criaturas que nem ele. Adão tinha plena comunhão com Deus. Ainda assim, Deus entendeu que ele precisava de uma outra companhia. Ou seja, a necessidade de se relacionar com o outro é parte do nosso design original. Fomos criados para termos relacionamentos uns com os outros. Deus criou o primeiro casal com essa inclinação, e aí é importante a gente ter isso em ideia. O primeiro casal foi criado com a inclinação, sim, para o casamento. O casamento, segundo o Criador, é uma união. Só para ficar claro, né, nos dias de hoje, com tantas vozes, tantos conceitos, tantos professores de diversas matérias, é importante, biblicamente falando, se você quer seguir Jesus e crer que a palavra de Deus é a sua única regra de fé e prática, então, segundo a palavra de Deus, o casamento
é a união monogâmica entre heterossexuais. Esse é o plano original de Deus para o ser humano que Ele criou. Não como uma obrigação, não como um sacramento. Dentro da teologia romana, o casamento é um sacramento. O que significa sacramento? Uma ordem dada por Deus. Por que a gente celebra a ceia e batiza novos convertidos? Porque isso é um sacramento, ou seja, uma ordenança dada por Cristo. Cristo ordenou os seus discípulos. Ó, à medida que vocês forem fazendo os novos discípulos, batizem essas pessoas. E estando batizados, fazendo parte do corpo de Cristo, eles vão participar da ceia do Senhor. Então são sacramentos, são ordens inegociáveis. O casamento não é um sacramento, não é uma ordem inegociável. Dentro da teologia romana é. Aí eu não sei como é que eles resolvem isso lá. Graças a Deus eu sou protestante, aleluia, glória a Deus. Enfim, o casamento é para cumprir um propósito, primeiro, de encher a terra, né, realizando um mandato social. Só existe sociedade porque um homem e uma mulher dormiram pelados e nasceu criancinhas. Olha que lindo. Se não fosse isso, não ia ter sociedade. Então, o casamento cumpre o mandato social, cumpre o mandato cultural, porque no que você cria uma sociedade, você vai criar cultura e você vai influenciar essa cultura com o relacionamento que você tem com o seu Criador. E o casamento se estabelece quando o homem tem condição de deixar o seu pai e a sua mãe, isso fica claro lá em Efésios 5, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, na medida que você deixa de ser menino, passa a ser homem, consegue pagar o seu Nescau, né, o seu ovo maltine, e conseguir dar dignidade para uma outra pessoa, aí você pode casar, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, o casamento tem esse propósito de encher a terra, influenciar uma cultura, uma sociedade, e de nos santificar. O casamento também cumpre o mandato espiritual. No que eu me relaciono com a minha esposa e entendo que ela foi uma escolha de Deus para completar uma série de coisas na minha vida, o casamento expõe o meu lado obscuro, o meu lado que precisa de cura, de conserto. O meu cônjuge é usado por Deus para me santificar. Então, o casamento também é um instrumento nas mãos de Deus para me deixar mais parecido com Jesus. É mole ficar sozinho, você não é exposto constantemente ao seu egoísmo, ao seu lado obscuro, ao seu lado Fred Krueger. Então, é mole ficar, né? Eu vou ser monge no Tibete, ninguém vai falar comigo. Aí é mole, você não vai precisar nem tomar remédio, porque lá você está tranquilo. Agora, isso te expõe a outra pessoa, começa a se relacionar com outra pessoa. Aí você vai descobrir quão mala sem alça você é, quão chato você é. Antes de você deprima, calma, espera, a pregação vai terminar bem, não fica triste não. Então o casamento tem esses propósitos, mas lembre-se, não é um sacramento, não é uma obrigação. Deus não botou a arma na cabeça de ninguém, acordou, está respirando, vai ter que casar. Não, não é assim. Lembre-se, tanto casar como permanecer sem um cônjuge dependem da graça de Deus. Jesus falou isso. Não tem como a gente se lançar em nenhum projeto criado pelo nosso Senhor que a gente não tenha como contar com a graça dele para nos ajudar. Então, tanto casar como permanecer sem um cônjuge, para a gente glorificar a Deus no final das contas, a gente vai precisar da intervenção dele em todos os casos. Então, voltando lá para Gênesis, na ordem criacional, Deus criou primeiro o homem. E em seguida criou uma mulher como, o que diz lá? Vou fazer para ele uma auxiliadora, uma ajudadora idônea. Gente, o que é isso? Né? Você precisa ter absoluta certeza, conhecimento do que é isso. Essa expressão não indica inferioridade. O fato da mulher ter sido criada em segundo lugar não significa inferioridade. Muito pelo contrário, Adão é o rascunho, a mulher já é a perfeição, né? Vocês poderiam falar, eu e o pai somos, não, isso já é heresia, deixa para lá. Enfim, essa é a glória da mulher. A mulher completa o homem. Deus olha para o homem e fala, ô cabrunco, você não vai ser legal se não tiver uma mulher para te completar. Salmo 118, 7. O Senhor é o meu ajudador. Então, essa expressão ajudador, auxiliador, idônea, é a mesma expressão utilizada para o Senhor, utilizada para o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso auxiliador, o Espírito Santo é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso ajudador. Então, isso não é inferioridade para a mulher, isso é mérito, isso é glória. Saber que vocês foram escolhidas, criadas por Deus, para trazer completude e para fazer um outro ser humano dar certo.
É a mesma expressão usada para se referir ao Espírito Santo. Então, idônea significa adequada, complementar, alguém que se alinha com o outro para uma missão em comum, alguém que faz o outro dar certo. Eu amo essa expressão, eu amo essa tradução. Então, a auxiliadora idônea é alguém que faz o outro dar certo. Quando eu recebo aqui no gabinete alguns cônjuges reclamando da vida, né, em comum, da vida conjugal, né, e é muito comum, não sei porquê, mas é muito comum as mulheres reclamarem dos seus maridos, aí eu falo, seu marido não está de acordo com a sua expectativa? Não, pastor, não está, a culpa é sua. Você é auxiliador idônea, você foi separado por Deus para fazer esse camarada dar certo. Se esse cara não está dando certo, quem é o primeiro culpado? A sogra? Não, você que está, né, levou esse cara para casa, está dormindo com ele, você tem que fazer dar certo. Tem uma coisa instalando o tempo toda hora no som, eu estou fazendo de conta que não estou ouvindo barulho não, mas vocês estão ouvindo barulho do negócio instalando? Ó, instalou de novo. Eu não sei se é o microfone. É. A bateria está... Isso, vou pegar o microfone do Mateus. Agora minha voz vai ficar melhor, mais aveludada ainda. Ei, os 3 microfones. Então, a esposa é aquela que faz o marido dar certo. Isso significa ser auxiliador idôneo, alguém que corresponde, alguém que vai estar junto para fazer o outro dar certo. Esse é o princípio da ajuda idônea. E a Bíblia ensina que o homem e a mulher foram criados como parceiros complementares, com papéis distintos, porém com igual valor. Não existe homem e mulher diferença diante de Deus no tocante à nossa imagem e semelhança e o valor que a gente tem diante do Senhor para cumprir uma missão juntos. E repito, esse arranjo é parte da ordem criacional, não é uma convenção humana. Isso não foi criado pela sociedade, pelos professores de sociologia, não. A constituição de uma família é um projeto do Senhor para a vida do ser humano. E o homem que deseja construir uma família, ele tem que entender que ele vai ter que liderar essa família com amor sacrificial. E a mulher vai ter que cooperar como uma companheira essencial para fazer esse homem dar certo, para que ele seja um bom marido, um bom pai, um bom líder daquela casa, daquela família. Ele vai depender muito de uma esposa sábia para fazer ele dar certo. Efésios 5:21 diz que ambos são chamados à mútua submissão. Um vai se submeter ao outro para quê? Para a glória de Deus, para a gente dar certo enquanto família, para sermos bênção para os nossos filhos, caso eles apareçam, para sermos bênção para a sociedade onde nós estivermos inseridos, para sermos bênção na igreja onde a gente estiver caminhando. Essa é a ideia do Senhor. Então, essa é a primeira lição. Segunda lição, também fica claro nesse texto aqui de Gênesis 2, que Deus é o autor da união conjugal. Parte da mente de Deus, do coração de Deus, unir um homem com uma mulher. Ninguém merece ter 2 sogras, né? Então, é um homem, não com uma mulher, amém, e amém, e amém. Então, eu repito, o casamento não é uma invenção humana, mas um projeto divino para a gente refletir a glória de Deus no nosso relacionamento, enquanto homem e mulher, enquanto família, na construção de uma família, para um complementar o outro, e para a gente entender e viver a metáfora que é o casamento, é uma metáfora do relacionamento de Cristo com a igreja. Paulo vai usar isso em Efésios 5, dizendo que esse é um mistério, a forma como Jesus se relaciona com a sua igreja, e a forma como na eternidade nós seremos um com o nosso Senhor. Paulo fala, isso é semelhante ao casamento, onde homem e mulher se tornam uma só carne. Assim a igreja vai se tornar com Cristo. Cristo vai ser tudo em todos. E Deus só reconhece como casamento, de novo, a união monogâmica entre heterossexuais. Se você não crê em Deus, não crê na Bíblia, você pode... Muito obrigado, querido. Você pode crer em qualquer outra coisa, né? Fora do âmbito cristão e bíblico, existem união estável que estabiliza, né? Diz que estabiliza a união entre 3 ou mais pessoas, entre pessoas do mesmo sexo. A união estável não altera a sua união civil, então você pode ter um estado civil, não altera a sua união civil, não altera o seu estado civil. Você pode ter um estado civil e ter união estável com pessoas com outro tipo de... É uma beleza, o ser humano é criativo, mas isso não tem nada a ver
com a orientação do Criador com relação às questões dos nossos relacionamentos. Deus nos criou diferentes para nos complementarmos, para nos completarmos. E assim refletimos a sua imagem, no desafio que é a vida a dois. A vida conjugal é um desafio, né? Eu deixei isso claro aqui logo no início. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Ele é um Deus relacional. A Trindade vive numa comunhão perfeita, portanto, o ser humano criado à imagem de Deus é inclinado pelo Senhor também para viver em comunhão. A solidão constante não é plano de Deus para a vida de ninguém. Para nenhum dos seus servos. Deus nos criou para relacionamentos. E, de novo, não necessariamente, não obrigatoriamente, só relacionamentos conjugais, matrimoniais. Nós podemos ter relacionamentos fraternais saudáveis a nossa vida inteira. A gente precisa entender assim quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Esse relacionamento que eu tenho vivido, desfrutado com os meus irmãos, tem glorificado o Senhor? Então, a gente vai entender que tanto a vida conjugal quanto a vida de celibato é uma graça de Deus para a vida da gente. As duas têm propósito. Esses relacionamentos não se resumem só no casamento. Então, a gente pode ter... Se você levar a sua vida cristã a sério, se você viver no intuito, no desejo de ser bênção para outras pessoas, cara, um dos poucos problemas que você vai enfrentar na sua vida cristã é de solidão. Estou falando sério. Se você se envolver de verdade, com amor a Jesus, com célula, com discipulado, com serviço na igreja, com serviço no reino, estou deprimido e não sei por que eu existo. Vai para a África, vai para Angola, pega um avião, vai lá ajudar o Bruno Euclides lá no orfanato. Se você se envolver legal mesmo com a vida cristã, você vai ter uma porção de problema, menos solidão. Menos solidão. Então, não existe uma obrigação divina para que todos se casem. Jesus falou sobre o casamento e sobre o celibato como caminhos diferentes e possíveis na vida cristã. Jesus reconhece que existem pessoas chamadas para viver em celibato e outras que são chamadas para viver em casamento. O importante é que o celibato seja voluntário, que parta de você, e não na arma na cabeça, como a instituição romana fez com as freiras e com os padres. Por que eu não posso ser freira e viver uma vida matrimonial com um outro homem? Por que eu não posso ser padre e desenvolver uma vida conjugal com uma mulher? Vocês sabem por quê? Não deixa, eu não quero ser processado, né? Descubra, pergunta para IA. Faça um paredão particular comigo depois que eu te respondo. Não vou deixar nenhum padre me processar, não. Pergunta para o Papa por que você não pode casar, padre, freira. Pergunta para o Papa depois. Enfim, eu casei. Em Mateus 19, versículo 12, Jesus vai dizer que alguns voluntariamente viveriam o celibato em prol do reino de Deus. Não esqueçam dessa palavra, voluntariamente. Ou seja, não se casar não é pecado. Então não viva por aí oprimido, né? Chega uma fase na vida que os seus amigos começam a casar, um casa aqui, outro casa colar, outro casa ali, né? Aí você fica, meu Deus, o que está acontecendo comigo? De repente, né? Faz assim, cheira o seu hálito, pode ser algum problema fisiológico, enfim. Mas não se casar não é pecado. É possível não vivermos é possível a gente viver mantendo relacionamentos fraternais para a glória de Deus com os nossos irmãos, com o corpo de Cristo. Pecado é querer desfrutar das bênçãos matrimoniais na vida de solteiro. Pecado é você querer desfrutar de todas as bênçãos da vida a dois, não assumindo a responsabilidade com uma outra pessoa. Pecado é você querer ter vida sexual ativa sem as responsabilidades assumidas no casamento. Então, um cara que tem vida sexual ativa e depois dorme com o papai e com a mamãe, deixa a namorada na casa dela e vai para casa dormir com o papai e a mamãe, não é homem. Não é homem, é um moleque. É um fanfarrão. É um egoísta, que ao invés de se masturbar sozinho, está usando o corpo da namorada para promover prazer egoísta para ele, sexual. Isso não glorifica a Deus. Tudo que você não pode compartilhar no púlpito, né? Imagina, domingo no telão, hoje eu copulei com minha namorada.
Você bota isso no telão? Não bota. Então isso não glorifica a Deus. Então não faça isso com a sua namorada. Amém, igreja? Isso, 3 aqui não vão transar com a namorada. O resto vai queimar no inferno. Deus vai te dar a maldição da impotência naquela hora. Pá! Aí você já sai dali direto para psiquiatra. Né? O Walter vai ter paciente adoidada. Ô, glória! Enfim, volte. Para você que deseja casar, preste atenção, para você que deseja casar, você que é homem, antes de Adão receber a auxiliadora idônea, antes de Adão receber a mulher, o que Deus deu para Adão antes de dar a mulher? Alguém falou de olho fechado, deu trabalho. Isso, deu trabalho. Deu trabalho. Antes de Deus dar para o homem uma mulher, Deus deu trabalho. Que para quem quer ter uma mulher, antes tem que ter trabalho. Por quê? A mulher, apesar de ser bonita, ela come também. Não é uma mulher, não é reborn, né? Eu tenho uma esposa reborn. Não, ela come. Algumas comem bem, né? Um big taste para aquela criatura. Então, assim, você vai ter que dar um jeito, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que levar miojo para dentro de casa, né? Sazon, amor, fazer comidinha com amor, enfim, como fazer com amor, enfim, você vai ter que alimentar. Então, antes de ter namorada, você tem que ter trabalho. Você tem que estar focado de que, se eu quero constituir família, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ter um relacionamento íntimo com Deus. Antes de Deus dar uma mulher para Adão, Deus deu para Adão um relacionamento íntimo com ele. Adão vivia num estado de deleite com o Senhor. Adão tinha pleno conhecimento da vontade de Deus para a vida dele. A Bíblia de Adão tinha uma frase: Adão, você pode mexer em tudo aqui, só não pode mexer ali, senão você morre. Essa era a Bíblia de Adão. Não tinha negócio de Gênesis, Levítico, Crônica, não tinha, era só uma frase: o animal pecou. Aí a gente tem que ler 66 livros. Ainda bem que a gente não tem que ler apócrifo, senão ia ser mais livro para ler. Então, assim, antes de casar, Deus deu isso para Adão, essa responsabilidade. Cara, quando você for receber a sua mulher, cara, tu tem que ser um cabra macho, maneiro, cara, um cara bom, um cara que sabe ler a Bíblia, que conhece tudo da palavra. Aí eu vejo os meninos hoje casando primeiro, os caras não são nem homem, é tudo menino. Uns fanfarrãozinhos, não sabe lavar um copo, não sabe botar roupa dentro da máquina de lavar. Como é que liga isso? O animal, você tem mão. E aí, isso não glorifica a Deus. E aí eu vou ficando com o cabelo branco, dobrando minha quantidade de remédio, eu não aguento mais. Eu posso abrir meu coração? Toma tenência. Então, jovens cristãos, antes de desejar o casamento, busquem maturidade. Seja íntimo do Senhor. Se você é homem, a sua namorada tem que ter certeza de que você ama Jesus. Que você sabe pelo menos mais do que um versículo na Bíblia, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Pelo amor de Deus. Ou então fala com ela: eu sei que você quer me namorar, mas ora para eu me converter primeiro, tem que tomar vergonha na cara. Seja homem, seja sincero. Mas busque maturidade, seja íntimo do Senhor, da palavra do Senhor. Trabalhe, construa um caráter que todo mundo à sua volta veja: esse camarada é um cara bom. E só busque constituir uma família com sabedoria e dignidade. Meninas, não se relacione, não namore, não se encante por nenhum rapaz que não se enquadre nesse set list da Bíblia. Não é do Marcão, não, é o set list da Bíblia. O set list do Marcão é muito pior. Ainda bem que eu não tive filha. Deus falou: não, se ele tiver filha não vai dar, não vai rolar. Então, beleza, 2 cabruncos para ele tá bom. Terceira lição que a gente vê, a gente aprende nesse versículo aqui. Deus supre nossas necessidades, amém? Deus supre as nossas necessidades no tempo certo. No tempo certo, você não precisa ficar aí desesperado, não. No tempo certo. Não é bom, olha o que Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora. Eu vou dar conta, eu vou fazer a parada. Foi Deus quem viu a necessidade de Adão e no tempo certo supriu essa necessidade com sabedoria. Não foi na hora. Primeiro ele deu trabalho para Adão. Adão, vai cuidar do jardim, vai dar nome para essa bicharada toda, capina ali, tem mato crescendo ali. Deu trabalho para o cara, deu Bíblia para o cara, deu um ensinamento, deu relacionamento. Aí, você já está ficando bom, Adão,
né, como diz o Cláudio Duarte, você está muito feliz agora, eu vou te dar uma mulher. Você está muito tranquilo aí, paraíso, vou te dar uma mulher. Então, Deus vai fazer, Deus vai prover as nossas necessidades no tempo certo. O Senhor conhece nossas carências melhor do que nós mesmos. O Senhor conhece nossas carências melhor que o seu terapeuta. Se você deseja namorar, noivar e se casar, confie e descanse no Senhor. Mas também se mova, pelo amor de Deus. Não entra nessa de resolver esperar. Escova o dente, toma banho, né? Bota uma roupa legal. Se botou uma camisa estampada, não bota uma calça estampada, meu filho, por favor. Botou uma camisa xadrez, não bote uma calça com desenhos. Isso não é pijama. Né? Escova o dente, usa um perfumezinho maneiro. Não precisa ser avanço, elas avançam. Então, assim, usa, dá uma força aí, né? Não é que a gente precisa ajudar o Senhor, mas a gente também não precisa atrapalhar o Senhor. Não atrapalhe Deus, pelo amor de Deus. Confie e descanse no Senhor, mas não entra nessa de resolver esperar. Aí todo mundo está indo embora e você está esperando. Pelo amor de Deus. Toma atitude, esteja aberto às possibilidades. Não entra nessa furada de ficar... Enfim, deixa para lá. Se você deseja permanecer solteiro, aí beleza, né? Nem fica falando que eu resolvi esperar. Não, você não quer nada, né? Eu não estou esperando, eu já estou resolvido. Né? E abrace uma vida celibatária para a glória de Deus. E, igualmente, você vai ser abençoado pelo Senhor, e você vai glorificar o Senhor. Você tem que ter consciência, às vezes, a queda desorganizou tanto os nossos afetos, que às vezes é importante a gente ficar um bom tempo mesmo sozinho, no celibato, sossegado. Até à medida que a gente vai caminhando com o Senhor vai alinhando as coisas, vai arrumando os nossos afetos, e aí a gente consegue se tornar bênção para uma outra pessoa. Aí beleza. Né? Amém? Não pode, né? Amém, igreja. Essa igreja é uma igrejona grandona aqui, eu não sei se ele quer que eu acabe logo. Não, o Ramon vai terminar, eu vou terminar. Ele quer casar? Oh, glória, casar é bom, Ramon. Eu não posso falar muita coisa aqui, não posso, né, Senhor? Casar é bom, gente. Nas duas questões você vai ter dificuldades, mas a Bíblia fala, é melhor serem dois do que um. Então, cara, contra fatos não há argumentos. Dá para viver sozinho? Dá. Depois da queda com Jesus, dá para a gente viver sozinho. Né, falando sério agora, com uma vida saudável dentro do corpo de Cristo, dá para viver sozinho. Mas essa verdade é absoluta. É melhor serem dois do que um. É melhor a gente recorrer ao plano primário, ao plano inicial, à fonte primária, do que a gente ter que consertar depois as paradas. É melhor serem dois do que um. O casamento é muito bom. Mas se você deseja permanecer solteiro e abraçar uma vida celibatária, igualmente você vai ser suprido pelo Senhor. Deus não é um Deus mau, Ele vai suprir suas necessidades relacionais através da fraternidade do corpo de Cristo. Olha o que Paulo fala lá em Filipenses 4. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Então, são todas. Ele não vai deixar você, Deus não é vacilão, você não vai ficar, esse Deus não resolve. Não, cara, todas as nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Amém. Então vamos para as aplicações, 3 aplicações práticas. Felipe me pediu uma aplicação para os solteiros, para os noivos e para os recém-casados. Quem está recém-casado, não vou fazer assim, né? Que aí o solteiro já fica dizendo, ele vai perguntar quem está solteiro. Não vou fazer isso não. Esses pastores são muito chatos, né? Levanta a mão, não sei o quê. Não levanta a mão nada. Eu nunca levantei a mão, nunca fui lá na frente. Sabe? Aquela coisa, vem aqui na frente para aceitar Jesus. Não vou. Se Jesus é Jesus, né? Não vou lá na frente. Aí eu percebi que todo domingo era a mesma pessoa indo lá na frente. Eu falei, gente, esse cara aceitou Jesus semana passada e está de novo lá na frente. E tem Alzheimer tão novo, esqueceu que aceitou já. Enfim, eu não vou. Não levanta a mão, não. Quando o pastor fala, levanta a mão, não. O pastor marcou para não levantar a mão, não. Enfim. Para os solteiros, aplicação prática para os solteiros. Seja a pessoa maravilhosa que você deseja encontrar. Seja a pessoa top que você deseja encontrar. Botaram alguma coisa diferente disso aí?
Top, né? Então, seja essa pessoa top. Top é careta, é caído? Sei lá, né? Vocês inventam tanta coisa toda hora, não dá mais para acompanhar. Seja uma bênção. Seja a bênção que você quiser encontrar. Né? Ou seja, o importante é, não seja... Eu ia escrever isso, mas eu achei, não vai ficar legal. Não seja uma mala sem alça. Né? Não seja um crente insuportável. Né? Pô, se você está solteiro, seja uma pessoa legal, que as pessoas gostem de ficar andando com você, que você seja agradável, que as pessoas olhem para você e falem, cara, você até se parece com Jesus. Isso. Você está solteiro? Seja parecido com Jesus. E não crie dificuldade. Se você está afim de arrumar um par, lá na igreja não tem ninguém legal. Você que não é legal. Você que não é legal. Seja legal, seja maneiro, seja agradável, escove o dente, use um perfume, bote uma roupa normal, seja legal. Até rimou, vou fazer uma música. Eu quero mais lá na igreja, eu vou em outra igreja. Vai lá no acampamento dos filisteus para ver o que tu vai arrumar. Aí depois eu tenho que tirar os carrapichos. Então, cara, seja essa pessoa top, maravilhosa, wonderful, sei lá, mas essa pessoa maneira que você quer encontrar. Aí se você se torna uma pessoa maneira, o que vai acontecer? Uma flor maneira fica o quê? Cercada de abelha. Né? As pessoas falam, não tinha notado você, que legal, maneiro. Um hálito maneiro deve estar, é house, é mentos, o que você... Enfim. Seja uma pessoa maravilhosa para a glória de Deus, mesmo que não seja para arrumar ninguém, mas que seja para a glória de Deus. Imite a Cristo, não seja um crente chato, não seja uma mala sem alça. Estar solteiro é tempo de preparação, é tempo de você tomar jeito. Né? Pô, eu estou solteiro. Cara, já arrumou uma namorada, meu irmão, você já vai ter trabalho para caramba, você já vai ter que cuidar bem, né, Ramon? Tem que cuidar bem. Eu tenho visto, ele tem cuidado bem. Cadê ela aqui? Olha lá, está ali. Eu sei que ela estava fotografando todo mundo, ela está revelando as fotos. Bate uma foto no ângulo bom aqui do pastor, hein? Pelo amor de Deus, só batem foto feia. Eu já estou chegando à conclusão que eu não sou bonito. Porque toda foto que tiram de mim nas pregações, Jesus, eu fico assim, Jesus, volta logo, Senhor, eu quero o meu corpo glorificado para amanhã. Jesus, eu vou pedir para o conselho para ninguém tirar mais fotos de mim. Chega! Eu já estou satisfeito, enfim. Mas, né, você arrumou namorada, você já tem trabalho, já tem responsabilidade. Né? Vai ter cobrança. Você não me mandou mensagem hoje. Eu te mandei um WhatsApp, você não respondeu. Tem 3 segundos que eu te mandei o WhatsApp. Arrumou, né, a benção. Não é assim? Não é assim? Não é. Ela deve ser legal, né? Só as outras, né, de outra igreja que é chata. Essa não é. Então. Agora, se você está solteiro, é tempo de preparação, tempo de tomar jeito. Pergunta para o pastor, eu sou uma ovelha que presta? Mas pergunta para o Felipe, tá? Eu não posso mentir. Chegou a bênção, chegou. Tinha gente falando de você aqui, mas não vou nem contar quem era. Não, mas era uma bênção. Aí, Ramon, que bênção, você merece isso. Não é, mas Deus é gracioso, Deus é gracioso. Você orou muito, ela que orou pouco. Enfim. Jesus é maravilhoso. Eu vou orar por você também. Bate uma foto das pernas aqui, minhas pernas são bonitas, só aqui baixo. O tênis da Caterpillar. Então, estar solteiro é tempo de preparação, tempo de você tomar jeito. Aprender a lavar uma roupa, né, homem? Aprender a botar um botão na roupa, botar a roupa dentro da máquina de lavar banheiro, dar descarga. Tem homem que não sabe dar descarga. Você entra no banheiro de algumas casas e vê aqui um botequim. Aí você pensa, os caras devem ser maneta, não tem mão. Não, o cara esqueceu de apertar o botão. Então, solteiro é tempo de preparação, tempo de você tomar jeito, as meninas tomarem jeito, né, de procurar o cara certo. Pô, eu vou colar no cara certo. Não cola em tralha, não, pelo amor de Deus. Então, se você ama Jesus, tempo de solteiro, prepare-se, não fica de bobeira, ajuda, se envolva com a igreja, se envolva com a célula, seja bênção, frutifique. E repreende, você não está encalhado, você está em preparação, amém? Encalhado é navio, é barco, você não é mala sem alça, não é barco, não é Titanic, você é a imagem e semelhança do seu Criador. Então, o tempo de solteiro é tempo de preparação.
Use esse tempo para crescer. Olha o Ramon como é que cresceu. Use esse tempo. Eu vejo a galera que não cresce. Mariana, por que você não está se preparando, Mariana? É tão pequenininho que eu nem achei. Um vozeirão desse. Use esse tempo. O Mateus já não vai te dar mais tempo. Mateus vai ter que casar com ela pequenininha mesmo. Chega. É tempo de você se desenvolver profissionalmente, se desenvolver no reino, invista em amizades profundas, invista no serviço do reino. Já fica a dica. Eu sempre falo para as meninas, cola no cara que serve legal na igreja. Se o cara é um encosto, está só sentado lá, foge disso. Ora, repreende, entrega para Jesus. Jesus, ele é bonito, mas toma na tua mão, leva ele para o seio de Abraão. Acabou. Torne-se alguém que será bênção na vida de outra pessoa. Em qualquer relacionamento que Deus te direcionar, seja para um casamento ou não, seja bênção. Mas, se você está solteiro e deseja se casar, deseja encontrar alguém, encontrei um corinho assim, encontrar alguém que te dê amor. Não é da sua igreja, não, isso não. Então tá bom, não canto aqui mais. Ou seja, se você deseja encontrar alguém, então aproveite esse tempo que você está sozinho para se preparar, amigo. Estou vendo os caras com corte de cabelo maneiro, isso, troca a pasta de dente, usa aqueles se prepara, limpa as unhas, não é fazer unha não, ai, se eu te encontrar sem cutícula, já vai levar um pescoção, olhando para as unhas assim, já vai levar um pescoção, eita criatura, isso é da outra pregação, né? Mas Ramon já está falando aqui, amém, amém. Para os noivos, uma aplicação prática para os noivos. Quem está noivo aqui? Não levante a mão, o pastor falou para você não levantar a mão, não levante a mão. Para os noivos, aplicação prática, cresçam juntos no propósito de Deus, amadureçam juntos, o noivado também é tempo de preparação. Orem juntos. Só que agora você tem uma pessoa, uma companhia, alguém para te completar. Ore junto. Alinhe os seus valores agora no tempo de noivado. Não espera casar para depois alinhar os valores. Alinhe agora, nesse tempo de noivado. Pratiquem hábitos espirituais juntos, compartilhados. Sejam honestos, sejam santos. Fujam da imoralidade sexual. Não é porque você está noivo, está na reta final, está vendo lá a linha de chegada, que já pode ficar assanhadinho, saliente. Não! Segura a onda. Cara, eu todo perturbado, depauperado, eu casei virgem. Se eu casei virgem, você consegue também, criatura. Não existe quantidade de Rivotril que não te acalme. Nós não somos bicho. Bicho é que tem cio. Bicho é controlado por hormônio e aí vive na obediência dos hormônios. Nós não somos bicho. É o teu professor de biologia que falou que você é parente do macaco. Ele pode ser parente da chita, tu não. Você é a imagem e semelhança do Deus Criador. Então é possível a gente ter um relacionamento santo para a glória de Deus até o nosso casamento. Então sejam disciplinados, estabeleçam metas. Agora, o fato da gente ser santo no nosso namoro, eu não podia esquecer isso. Não significa, você é noiva de um cara que não expressa sentimento, que você tem dúvida se de fato ele fica encantado com você, meu irmão, eu parecia o Homem-Aranha, cara. Desilane encostava na minha mão e já ficava maluco. Se você tem um noivo que o cara está sempre presbiteriano, foge disso. Pelo amor de Deus. O cara tem que ser o Conan bárbaro, não o Ken da Barbie. Amarrado, deixa o Ken da Barbie para quem ficar no final da fila. Se o seu noivo não fica assim, está na hora de ir embora, ele, não quero ir embora. Sabe aquela respiração? Hein, Ramon? Aquela respiração que a fotografia fica, ai, Ramon, vai embora logo, vai embora. Não vai não, Ramon. Cara, tem que ser assim, meu irmão, senão não case. Onde que eu quero chegar aqui? Cara, se o teu noivo não fica assim, subindo, não anda, não chega lá na sua casa, você abre a jaqueta e está com a roupa do Homem-Aranha, não case com ele. Não case, se o cara... O pastor falou que eu tenho que ser santo. Está amarrado, então fica lá, vai para o monge, vai para o convento. Não estou fazendo apologia à saliência, Não estou fazendo, não vai falar assim, Felipe, não deixa mais aquele cara pregar lá no gol, não. Não estou fazendo apologia à saliência. Amém, igreja? Fala amém. Isso, amém. Ramon falou amém, para mim já basta. Não quero arrumar problema com ele de jeito nenhum, já viram o tamanho dele.
Então, ele aproveitou o tempo de solteiro e cresceu pra caramba. Se o seu futuro cônjuge não vibra, não dá sinais claros de que está amarradão, você começa a falar, agora saindo dessa área sexual, você começa a falar de casamento, passa na frente de uma loja, vê lá uma lavadora de pratos, e o seu cônjuge, o seu futuro cônjuge não fica empolgado, temos que comprar uma lavadora de louças. Não casa com ele não. Tá? Não casa com ele não. Se o seu noivo não comprou ainda uma lava-louças, Ramon já comprou uma lava-louça. Estou dando uma dica para você, Ramon. Enfim, está na planilha. Isso, tem que estar na meta, tem que estar nos planos, tem que estar lá. Isso que é importante. Se vocês estão caminhando por um noivado e essas coisas não estão entrelaçadas, se vocês não vibram com isso, se os dois não estão na mesma sintonia, cara, não casa. Não casa. Conversa mais, conversa com gente mais antiga na caminhada. Mas se os dois não estão na mesma afinação, cara, não casa, espera mais um tempo. Ou então pula fora. Eu sou ansioso, eu pulo logo fora. Imagina quantos meses que eu fiquei noivo. Fiquei noivo 4 meses. Eu namorei Deisilane 6 anos. Assim que eu entrei na Marinha, acho que em janeiro em abril eu casei. No primeiro salário eu comprei lava-louças, comprei cama, geladeira e fogão. Precisa de mais nada, amigo. Geladeira para guardar comida, fogão para fazer comida e cama para terminar a digestão, gastar energia. Eu fui morar dentro do consultório. Ai, meu filho está ouvindo a pregação. Ai, meu filho, depois Jesus resolve esses traumas da infância. A Emily está aí, tem bastante psicólogo maneiro aí. Mas, eu namorei 6 anos, aí tem gente que fica noivo 10 anos. Que dificuldade é essa para arrumar uma lava-louça? Cara, você vai ficar noivo quando tiver, dá para casar quando? Dia tal. Então, beleza, vamos ficar noivo. E se não, estamos aí, 6 anos de namoro, 34 anos de casado, 40 anos que a baixinha me aguenta. Amém? Glória a Deus. Então não arraste ninguém para o altar se não estiver na mesma vibração que você. Os dois precisam estar vibrando. Olha o que Amós 3 diz. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Então, assim, se vocês estão noivos, estão entrando nessa vida de noivado, num compromisso de noivado, e os dois não estão de acordo em tudo, cara, não casa. Então, noivas, sejam parceiras, ajudem os seus noivos a crescerem espiritualmente. Noivado já é um compromisso com responsabilidades, é para você treinar esse futuro marido a dar certo. E 3, a terceira aplicação para os recém-casados, construa um casamento na rocha e não na emoção. Casamento não é só morar junto, casamento é pacto, é aliança. Não é só romantismo. Romantismo é importante, mas o que mantém a Deisilane casada com um cara esquisito que nem eu, 40 anos, é pacto, é aliança. Primeiro com Deus, depois com o cônjuge, e depois com a comunidade da fé. Por isso que casamento é um compromisso público. O casamento você chama como testemunho, você assume um compromisso com Deus, com o cônjuge e com uma comunidade. Por isso que tem padrinho, tem madrinha. É um compromisso público. Você não é refém do sentimentalismo. Hoje eu não sei se eu estou me sentindo feliz. Vai para o inferno. Um mundo cheio de criança morrendo de fome, nego jogando bomba lá no Irã. Daqui a pouco você vai ser chamado para ir lá lutar para defender os iranianos. Teu presidente é amigo deles. Enfim, aí você quer ser feliz. Dobra a tua quantidade de remédio. Enfim, cara, o casamento é para você estar afirmado num pacto, numa aliança que você fez com o Senhor, independentemente das circunstâncias. Então, aprenda. O casamento é o tubo de ensaio do cristianismo. Por isso que eu falo que é muito maneiro. Porque é no casamento que você vai aprender de verdade o que é amor sacrificial. Você vai aprender de verdade o que é altruísmo, o que é você abrir mão da sua razão. Entre dormir com a razão e dormir com a tua esposa, eu vou dormir com a minha esposa, a razão que fique lá na sala. Se eu for bonitinho, de repente ainda, love's in the air, everybody clap your hands. Então, eu negócio de razão, hein? O marido deve ser o líder espiritual da casa. Então, recém-casado, cara, assuma esse papel de pastor dentro da sua casa. A sua esposa não pode ter dúvida que você ama Jesus.
E tem que ser você, homem, o maior preocupado com as questões espirituais da casa. Amor, são 12:00, começa a se arrumar para a gente chegar às 5 lá na igreja. Você que tem que chamar ela para ir para a igreja, para se arrumar no tempo certo. Deus está falando, ô Jeová, estou sentindo o anjo passando no meio do teu povo. Então, já vi umas noivas aqui, já... O marido deve ser o líder espiritual da casa, a esposa, a ajudadora idônea, que impulsiona o marido a dar certo. Fala, amor, hoje você esqueceu de orar. Amor, a gente vai almoçar, você esqueceu de orar. Amor, é domingo, você esqueceu de me chamar para ir para a igreja. Viu? Isso é ajudadora idônea. Não é assim, você não está fazendo igual o pastor falou. Isso é Satanás. Satanás é que faz isso, sabe? Fica, fez o antes e depois do sim, não adiantou nada, não está fazendo nada que o pastor falou. Isso quem fala assim, o marido que ouvir essa frase, já pode pegar o óleo lá na cozinha, passar na testa da esposa, que ela vai entortar na hora. É o Saturi que faz esses negócios. A esposa sabe, a ajudadora idônea, fala, amor, né? Mon amour, está na hora de orar por mim. Aí eu, amor, obrigado. E você, Senhor, abençoa minha mãe. Enfim, conclusão. E Felipe vai levar mais um ano para me chamar para pregar no Gol. Conclusão, não idolatre o casamento, nem entra em crise se você deseja permanecer solteiro. Não idolatre o casamento, mas também não tenha crise se você hoje, pode ser que amanhã você mude, pode ser que você esteja convicto, não, eu vou permanecer solteiro. Mas aí passou a se vestir direitinho, passou a escovar o dente, passou a usar o perfumezinho, vai chegar alguém, vai chegar, amanhã de repente você não quer mais ser solteiro. Então assim, não fique idolatrando nenhuma das duas coisas. O fundamental é que, assim quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Seja casado, noivado, namorando, solteiro, faça tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, ore também, aproveite e ore pelo seu pregador. Jesus, como é bom fazer parte do teu reino, Senhor. De fato, o Senhor habita no nosso coração, por isso que, de fato, a alegria não quer mais sair daqui, Senhor. Eu te louvo por isso. O Senhor nos criaste para a comunhão, então eu te peço que o Senhor nos ajude a vivermos relacionamentos que te glorifiquem, Senhor. Seja no tempo em que estamos sem um companheiro matrimonial, sem a vida matrimonial, seja o tempo de namoro, no tempo de noivado, que a gente viva relacionamentos que glorifiquem o teu nome, Pai. Seja no tempo de solteiro, no tempo de namoro, casado, mas que seja tudo para a glória do Senhor. Que em cada fase da nossa vida a gente te busque com sabedoria, com santidade, com responsabilidade, Senhor, e que o Senhor cumpra a tua vontade em nós, Senhor. Muito mais, a gente acabou de cantar hoje aqui, que a nossa vontade seja submissa ao Senhor. Às vezes nós fazemos planos, seja de casar ou de não casar, mas a gente quer que o nosso plano se submeta ao seu plano, Senhor, que a tua vontade se estabeleça na vida da gente. É isso que nós te pedimos, sabendo que o Senhor vai suprir todas as necessidades, e a gente faz essa oração em nome de Jesus. Amém, amém.